graças a Deus. Então, as crianças podem ir para a aula de Evangelho, o celular já está desligado, e hoje nós temos a doutora Sueli Meirelles, psicóloga transpessoal, né, que está com um tema muito bonito, há muitas moradas na casa do meu pai, que é uma passagem do Evangelho. Seja bem-vindo. Fica à vontade. Boa noite a todos vocês, né, amigos e amigas aqui presentes, já tão conhecidos e queridos, né, mais um encontro nosso com esse tema, nesse ano de 2014, em comemoração aos 150 anos da publicação do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não estou seguindo os capítulos em ordem cronológica, né, na sequência da numeração, porque mais vale a inspiração em relação a cada palestra, né? Então, essa semana, esse tema nos inspirou. E como nós sempre fazemos, dentro de uma proposta transdisciplinar, nós juntamos informações que vêm das pesquisas, informações que vêm do que nós chamamos de estudos transdisciplinares, que sempre enriquecem. Quando eu cheguei aqui, o Gilson me falou, ele havia postado no Face, um vídeo sobre as colônias espirituais. Eu olhei o vídeo, tem 1 hora. Então, o que nós resolvemos fazer? Eu vou pegar o vídeo, fazer uma síntese e no próximo mês eu vou dar continuidade a esse tema das muitas moradas. Então hoje nós vamos falar um pouquinho mais dentro da visão dos planetas e no próximo mês nós vamos aprofundar em relação a essas dimensões da espiritualidade, né? Os físicos dizem, logicamente isso é teoria, né, que nós temos aí talvez 10 universos, ou 11 ou 12. Podemos entender esses universos como realidades paralelas. Podemos entender também esses universos como estados de consciência de cada um de nós. A gente deve ter aqui, então, acho que somos em torno de 200 pessoas. Na verdade, cada uma de nós vive num universo muito específico, porque essa percepção é relativa ao nosso estado de consciência. Isso é uma fórmula matemática que nós utilizamos, que diz a percepção da realidade é uma função do estado de consciência em que cada um se encontra. E nós vamos observar que assim é no dia a dia da vida. Cada pessoa, nesse exato momento, tem pessoas vivendo situações alegres, tem pessoas vivendo situações tristes, e nós perguntamos por que isso acontece, porque cada pessoa está num diferente estado de consciência. E a mesma coisa em relação aos corpos celestes. Cada planeta vibra numa determinada frequência, né? Ocupa um determinado nível de realidade. Aqui nós colocamos uma pergunta, né? Eu queria saber primeiro a opinião de vocês. Existe vida em outros planetas? Levanta o braço, quem acha que sim. Que bom, não é? Por quê? Por essa questão aqui, ó. Se juntarmos esses milhões e milhões de estrelas a outros milhões que não vemos, eles não formarão mais do que um glóbulo de sangue no corpo de um animal imperceptível, encerrado num mundo do qual não podemos conceber a grandeza e que não é ele mesmo na proporção de outro mundo mais que um simples grão de areia. Anatole France, escritor, né? Anatole François, mas ele era chamado Anatole France, e foi prêmio Nobel de Literatura, e ele se questionava isso, né? Vê que ele vai de um extremo ao outro e nos questiona como é que nós podemos duvidar. Agora entra uma questão importante que há dentro eu acho muito interessante a nossa visão científica de planeta Terra,
quarto chakra do universo, nós vamos ver do nosso universo, que existem outros, vamos ver isso adiante, como nós empinamos o nariz e ficamos buscando vida à nossa imagem e semelhança. E não vamos encontrar. A vida no planeta Terra tem como base o carbono. Mas em outros planetas, pode ser o cristal, pode ser uma outra substância básica. E a outra questão é, outros planetas estarão em outras dimensões de realidade. Nós vamos ver uma coisa muito interessante aqui à frente, que todos nós, com certeza absoluta, estudamos no ensino fundamental os 7 planetas do Sistema Solar. E dentro do estudo da cosmogonia, existem 2 lados. A cosmologia é a ciência que estuda o cosmos. Ela busca comprovação científica. É o telescópio de Hubble, são essas coisas, né, científicas, embora tenha algumas especulações, por exemplo, o Big Bang, né, mas como o universo se expande, se acredita que a origem tenha sido uma grande explosão. Isso hoje é considerado um dado científico. Mas o que é a cosmogonia? A cosmogonia é o estudo das tradições, das lendas, dos mitos, que em todas as tradições religiosas falam sobre a criação do mundo. E é interessante quando se junta esses dados. A primeira questão é essa. Seria uma infantilidade nós pensarmos que os bilhões de seres planetários existiriam apenas para enfeitar o céu da Terra. Nós estamos agindo como crianças que fecham os olhos e pensam que estão escondidas. Meu netinho fez isso, botou as mãozinhas nos olhos, se escondeu para a vovó procurar. E a humanidade tende a fazer isso. Por quê? Porque somos crianças evolutivas, porque somos autorreferentes. Então, toda essa especulação, existe vida em outros planetas? Claro que sim, mas não no nosso modelo. Quando nós falamos de humanidade, não estamos nos referindo somente aos habitantes do planeta Terra, mas à humanidade do cosmos como um todo, que tem bilhões e bilhões de casas. E é disso que nós vamos estar falando hoje. Uma outra questão que eu acho interessante, quando eu digitei essa palavra, erraticidade, eu me lembrei de uma colega que eu tinha na faculdade, que ela dizia assim: não é possível, eu não acredito que a gente morra e fique errando no espaço espiritual. Nós precisamos ter um certo cuidado com a linguagem através dos tempos, porque as palavras vão caindo em desuso. Nós sabemos que o idioma é vivo, a língua é viva, ela muda no decorrer do tempo, e alguns termos que, se nós pegarmos um texto mais antigo, por exemplo, nós pegarmos a carta de Pero Vaz Caminhas, né, sobre o Brasil, nós vamos ver uma linguagem toda diferente. Se nós pegarmos, mesmo aqui dentro do Brasil, a linguagem, já que é um país de extensões continentais, nós vamos perceber que existem linguagens regionais. Ou o nosso português, o português de Portugal, que é diferente. Aqui nós falamos via expressa, lá eles falam via rápida, então tem lá umas diferenças. Então, o cuidado que às vezes nós precisamos ter quando nós vamos conversar sobre espiritualidade com as pessoas, que os termos primeiro fiquem definidos, para que efetivamente haja uma comunicação. Porque esse termo usado há 150 anos atrás, correto, ele hoje tem um sentido, porque está errante. Mas aqui é no sentido de estar fora de uma dimensão física, não no sentido de estar fazendo coisas erradas, que foi como a minha amiga entendeu. Eu tive mais contato com ela, eu uma colega de faculdade, mas isso dificultava que ela entendesse o sentido da espiritualidade, porque ela fazia uma leitura de que a gente morria e ficava errando no espaço espiritual, e isso realmente não tem lógica. Nós temos no capítulo
do Evangelho, essa fala, eu não vou ler o texto, porque vocês podem ler. Vocês lá atrás conseguem ler o texto? Não. Não, então eu leio rapidinho. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Essa é outra questão. Toda fala profética e de sabedoria é metafórica. Nós podemos entender esse lugar também como um estado de consciência. Com certeza absoluta, podemos dizer que desde o primeiro século, o século da era cristã, a partir, né, desse período de 27 a 33 anos, né, aliás, dos 30 aos 33, em que o Mestre Jesus pregou, até hoje, a nossa mente mudou, a nossa compreensão da espiritualidade mudou. Então, embora ele tenha pregado especificamente durante 3 anos, mas nós temos 2000 anos de Evangelho, com essa preparação, né? E depois que eu me for e vos aparelhar o lugar, virei outra vez e tomar-vos-ei em mim. Essa volta, ela tem uma característica muito interessante. Há 2000 anos atrás, era preciso que ele encarnasse fisicamente, porque a humanidade não tinha um campo vibracional e nem evolução suficiente para manifestar o estado de consciência crística. Hoje, nós ainda não conseguimos manifestar, mas nós podemos fazer essa sintonia. Às vezes as pessoas me perguntam assim, mas nós vamos acessar os mestres? Como é que nós vamos fazer isso? Eu disse, não, eles vêm até nós, porque isso foi dito, onde 2 ou mais estiverem reunidos, aí eu estou, reunidos em meu nome, aí eu estou. E essa presença, essa onipresença, que hoje é muito fácil de nós entendermos para as projeções holográficas do computador. Se projeta uma imagem. Nós vivemos isso no dia a dia. Vem aí a Copa do Mundo e o jogo vai estar aparecendo em todas as televisões, né? De um modo geral, os eventos hoje considerados mais significativos pela mídia são projetados, são uma forma de projeção holográfica. Então, entendemos que hoje, dada a nossa condição evolutiva, a meta é que nós possamos estar aos pouquinhos manifestando esse estado de consciência crística, que é o 12º estado de consciência. Nós não temos chakra para representar isso fisicamente, só vamos até o 7º chakra, que é o coronário, no máximo até o 8º, que é o nosso eu superior, que é o divino em nós, e a partir daí fazemos a conexão com os estados mais elevados. Mas a meta é que a gente chegue a uma condição evolutiva em que a gente possa estar manifestando. Para que lá onde estiver, estejais vós também. Então, vamos transpor isso aqui um pouquinho, não com a ideia de um lugar físico, de um céu em algum ponto, mas enquanto um estado de consciência, enquanto uma conexão, um religare que nós possamos estar fazendo com o nível de consciência crística e com todos os atributos divinos e as orientações que ele nos deixou. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito, oferecendo aos espíritos desencarnados estações apropriadas ao seu adiantamento. Alguém aqui sente saudade de um lugar que não sabe onde é? Levante o braço. Cheio de ETzinho. É muito comum a migração. Essa migração existe sempre, ela existe até entre os planetas. E as pessoas que já fizeram evolução em outros mundos, elas têm essa sensação de saudade, de desconforto em relação às coisas que poderiam ser de outro modo. Vocês já leram Exilados de Capela, né? Mas, além deles,
esse processo é contínuo, essa migração, ela está sempre se fazendo, porque isso faz parte da evolução. Uma outra questão é que as pessoas perguntam assim, mas se é desse modo, por que a população do planeta aumenta? Porque nós precisamos lembrar dessas migrações e da população extrafísica do planeta. A população que está no plano físico é um percentual de uma quantidade muito maior. Não são todas as pessoas que estão na condição física de encarnados. Nós temos, né, aqueles que estão no espaço entre existências e que também fazem parte da população do planeta. E aqui nós temos esse estudo da cosmogonia. Eu acho muito interessante a trajetória evolutiva de cada um de nós. Eu conheci o professor Hermano há cerca de uns 30 anos. E eu sou muito grata a todas as pessoas que cruzaram os caminhos da minha vida, me trazendo alguma coisa em que eu procurei ser aluna e aprender, e essas informações me trouxeram acréscimos. E é como um quebra-cabeças que vai se montando. Eu acho interessante porque às vezes essas pessoas passam rapidamente pela nossa vida e seguem adiante, porque ele tem as suas missões. Não tive mais contato com ele, não sei se ele está do lado de cá, mas onde quer que ele esteja, eu agradeço por esse precioso conhecimento. Então, ele fez um estudo, né, com base nas tradições da humanidade, mostrando primeiro esses 3 planos. Toda tradição religiosa fala da tríade divina. Então, aqui o primeiro plano divinal, depois o segundo espiritual e o terceiro material. E essa tríade divina se dividindo em 7 universos. E é interessante que esses universos têm nomes bastante conhecidos, inclusive no texto bíblico. Né? E eu pergunto assim, então lá atrás, né, os pioneiros do cristianismo mantinham contato com essas outras comunidades, com essas outras civilizações? Existe um livro do Erich von Däniken, intitulado Eram os Deuses Astronautas? Um livro bastante conhecido, foi um best-seller. Então, essa seria a questão. Nós, às vezes, falamos o universo, mas dentro da criação, esses números, o 0 é o manifesto, é o divino, o 1 é o divino, o 3 é a tríade divina, o 4 é a concretização, é a manifestação, o 7 é a espiritualidade, o 21 é múltiplo de 3, o 6 é a fé, o 9 é o equilíbrio cósmico. E perceber que o que os números representam? Representam vibrações. E um número muito conhecido, que é o 144. 4, 4 dá 8 e 1, 9. De novo se refere à transformação. Quando nós começamos a fazer esse estudo comparado, nós percebemos que essas informações se repetem dentro das diferentes tradições. E esses universos, por sua vez, se dividem no que eles chamam de ramacontes, 144 milhões de galáxias. Por isso que a gente pergunta, para enfeitar o céu da Terra, é enfeite em excesso, né? 1.440.000, olha que é correspondente, de novo é semelhante ao 144. 1.440.000 galáxias alienígenas, estagiárias. Então, os planetas são estagiários, evolutivos, e nós também. Algumas tradições dizem que os corpos celestes são o corpo físico de seres altamente evoluídos. Existe um livro intitulado Hipótese Gaia, que fala sobre a Terra enquanto um organismo vivo. E nós, seres humanos, como parasitas de superfície. Assim como tem outro livro que fala sobre a teoria da Terra Oca, que fala sobre populações intraterrenas mais evoluídas do que nós. Olha aí quantas coisas, né? E isso sem falar nas colônias espirituais, que também estão aí e podem ser considerados como locais de ajuda,
né, de socorro espiritual. E essas galáxias, elas giram em torno de um Sol central. E, por sua vez, as galáxias têm 144 milhões de constelações principais, 30 mil constelações complementares, 21 constelações alienígenas, gravitando em torno de um Sol galáctico. Então, aqui, lá nós temos o Sol central e aqui um Sol galáctico. E aí surgem as constelações. Cerca de 20 sistemas solares gravitando em torno de um Sol central, composto por 1 a 5 sóis, 15 a 20 planetas principais, 5 complementares, 2 alienígenas, em torno dos planetas, as luas, né, os satélites naturais e hoje os artificiais que estão aí. Então, é aquilo que Anatole France diz: se juntarmos os milhões e milhões de estrelas a outros milhões que não vemos, eles vão formar um glóbulo de sangue no corpo de um animal imperceptível. E se é tudo tão amplo, tão imenso, é preciso que haja um princípio inteligente ordenando tudo isso. A física moderna chama esse princípio de ordem implícita. É o nome que a física dá ao divino. Não mais a figura do divino antropomórfico, como nós dizemos, aquele Deus idoso, que sentado no trono, que julga, que castiga, que premia, mas esse divino que nos habita, que nos dá vida, esse divino, esse princípio inteligente que faz com que o nosso organismo seja criado em padrões tão perfeitos e fantásticos. Nós pararmos de pensar em qualquer processo do nosso organismo, é fantástico, né? O próprio processo gestacional, ele é um milagre. E aqui nós vamos nos referir à constelação de Alcyon, porque o nosso Sol, ele se desloca em direção a Alcyon e leva todos os planetas, porque o universo se expande. Então temos um Sol central, 7 sóis planetários e 49 planetas. E é interessante que as parábolas do Mestre Jesus foram 49. E 49 são as etapas da matriz evolutiva. São etapas de aprendizagem. Então é provável que cada planeta corresponda a uma dessas aprendizagens. Eu já falei aqui sobre a matriz evolutiva, ela é a configuração entre os 7 atributos divinos e os 7 estados de consciência do ser humano. É a escola da vida. Oportunamente a gente pode voltar a esse tema. Mas quando nós começamos a interligar todas essas coisas, tudo começa a ter um sentido muito mais profundo. E aí tem um dado interessante. Nós estamos situados na Via Láctea, que corresponde à 4ª galáxia central. O 4 corresponde ao chakra cardíaco. Então, na Via Láctea, talvez, não por acaso ela tenha esse nome tão materno, que lácteo vem de leite, né? E isso nos remete à questão da amorosidade. É o 4º chakra, é o chakra cardíaco. Na Via Láctea se aprende afetividade. E nós estamos dentro da Via Láctea e pertencemos ao universo de Éfeso, que também é o 4º universo. E um outro aspecto interessante é que o nosso planeta Terra também ocupa a posição de 4º chakra. Nós estamos aqui no planeta para aprender a amar. E outra questão interessante, que quando nós estudamos, eu aqui só peguei do Sistema Solar Hélios e Vesta, do qual nós fazemos parte, e aqui nós temos nomes muito conhecidos das tradições religiosas, principalmente da cultura grega, se referindo a outros sistemas solares. Por que aparece o masculino e o feminino? Porque todos os seres que estão muito acima de nós, eles têm complementos divinos. Eles têm
essas polaridades do masculino e do feminino. Então, nós temos aqui o nosso Sol físico, como o corpo de seres solares, e temos uma sequência de planetas, de 7 planetas, sim, mas não são os que a astronomia nos coloca, porque a astronomia já temos Vênus, Mercúrio, Urano, Terra, Marte, Saturno e Plutão. E aqui eu não coloquei o nome dos outros, porque são nomes desconhecidos para nós, mas o que nós precisamos perceber é o seguinte: quando se pergunta, Vênus tem vida? Claro que sim, mas em outra dimensão de realidade, não dentro do nosso modelo. Marte tem vida? Claro que sim, mas não no nosso modelo. E aí nós começamos a entender essas diferentes medidas vibracionais que representam diferentes realidades. E aí nós entendemos que provavelmente nós circulamos nesses diferentes sistemas solares no nosso processo evolutivo e que muitos de nós vamos sentir saudades porque já estivemos fazendo evolução num outro lugar. Aqui nós temos em branco planetas que para nós não tem significado, né? Porque nós desconhecemos, mas é um dado interessante. Aqui nós temos a representação do Alfa e Ômega, que é para nós, numa parte que é nossa, corresponde à constelação de Alço, a estrela de Alço, e nós estamos caminhando em direção a isso. Eu vou procurar correr um pouquinho para a gente poder conversar. E aqui nós temos uma síntese, né, de planetas inferiores, médios e superiores. Esse é o aspecto importante. Eu não quero me deter aqui no livro, vocês têm o livro, vocês podem aprofundar. A gente vai precisar aqui fazer uma reflexão que é mais importante em relação a isso. Aqui nós temos uma questão interessante nessas classificações: mundos primitivos, mundos de expiação e de provas, mundos regeneradores, mundos celestes ou divinos. Existe um livro intitulado Transição Planetária de A a Z, que fala muito sobre o 10º planeta, planeta Chupão e etc., que se diz, é um planeta mais atrasado, em que as pessoas que não alcançarem aquela média evolutiva de 49, fiquem tranquilos que aquilo seja alcançado. Né? Abaixo de 49 são as pessoas muito polarizadas negativamente. Né? Então, elas, por esse padrão de energia, elas tendem a ser sugadas. A gente tem aí na história da humanidade, eu não quero me referir a isso, porque aqui eu quero me ater ao modelo dos mundos mais evoluídos, que é o que a gente quer. E que a gente possa não só migrar para um mundo mais evoluído, mas que a gente também possa transformar o nosso planeta Terra num mundo mais evoluído. Tem uma coisa que acho que é importante na questão da espiritualidade, que a gente não pense que está aqui para sofrer. Eu trabalho há 30 anos, eu nunca encontrei missão existencial de sofrimento no inconsciente de ninguém. O que eu encontro é autopunição, o que eu encontro é uma leitura, é uma distorção em que a pessoa se pune, se castiga porque ela acredita que tem que ser assim. E se esquece da Constituição Divina e de um artigo da Constituição Divina em que o mestre diz: perdoai 7 vezes 70. E o mais importante é que a pessoa se perdoe. É a função do perdão tríplice. Eu me perdoo no ato de humildade, eu peço perdão ao outro, ao quem eu tenha prejudicado, e eu perdoo ao outro que me prejudica. Porque o perdão nos liberta dos erros alheios. Né? E essa é a ideia. Então nós vamos identificar aqui: a Terra pertence à categoria dos mundos de expiações e de provas, e é por isso que nela há tantas misérias. Na última reunião de pesquisa, uma das participantes me perguntava: mas por que tem que ser assim? Por que uma criança tem que nascer com uma paralisia cerebral, por exemplo? Não tem que. É disso que nós precisamos sair. Porque através do auto-perdão, uma coisa fundamental, gente,
Se eu trago um débito, que o meu débito evolutivo seja transformado em serviço. Isso é muito mais útil para o plano divino do que o meu sofrimento. Se nós pensamos em Deus como Pai, algum pai, em sã consciência, algum pai amoroso quer que o próprio filho sofra? Claro que não. Então Deus quer que a gente passe de ano. Filho, vai para a escola, aprende, tira boa nota, evolui, né? Para se formar, para se graduar e sair da escola. Nós não temos que permanecer num estado de consciência causando o nosso próprio sofrimento. Nós não precisamos disso. Nós podemos aprender, pensar dentro dessa ideia de escola, que essa escola é regida por princípios, por leis perfeitas, justas e imutáveis. O problema é que nós queremos dar um jeitinho na lei divina. E aí nós queremos que seja do nosso modo. E nós esbarramos na lei. E desencadeamos uma reação de causa e efeito. E volta a nós o que é nosso para ser requalificado, para ser transformado. Vamos entender então que essas experiências que voltam, elas vêm para o perdão, ela vem para a gente fazer as pazes, ela vem para a harmonia, vem para o nosso crescimento. Diante de alguma experiência, nós temos que perguntar assim, o que eu estou aprendendo com isso? Com certeza absoluta, estamos aprendendo alguma coisa. E a ideia, nesse momento em que o planeta passa de expiação para regeneração, que nós vamos mudar, nós vamos deixar de ser planeta de expiação e provas e vamos nos tornar um mundo de regeneração. Então isso faz com que as coisas se amenizem. Agora é interessante, o planeta vai mudar sozinho? Não. Porque na verdade, o nosso planeta, em termos emocionais e mentais, ele é um somatório da emoção positiva e negativa e dos pensamentos positivos e negativos de todos nós. E a pergunta é, por que então nós nos prendemos ao negativo? Por que nós pensamos no que nós não queremos, ao invés de pensar no que nós queremos? Paulo falava sobre isso, né? O bem que eu não faço e o mal que eu faço. Por quê? Porque o nosso psíquico é vicioso. Na matriz evolutiva, a 33ª aprendizagem, né, o famoso 33, contém o significado de que a gente aprenda a pensar com equilíbrio. Porque o que mais nós fazemos é pensar com desequilíbrio. E esse exercício com a nossa mente, com o nosso ego, na maioria das vezes, o grande inimigo está dentro de nós mesmos. E o nosso ego, ele resiste até a última, na tentativa de fazer com que o desejo seja cumprido. E uma outra questão, mas então nós vamos ficar no mundo indefinidamente? Não. Quando os seres em evolução atingem o grau de adiantamento necessário, passam para outro mundo mais adiantado. Os mundos são as estações em que eles encontram os elementos de progresso proporcional ao seu adiantamento. Então, observem a importância do livre-arbítrio e a importância do aproveitamento do tempo evolutivo. Quantas vezes nós gastamos o nosso tempo como energia mal baratada, inclusive em termos de fala. As pesquisas dizem que 70% do que nós falamos é conversa jogada fora. E é preciso, gente, inclusive aqui, Facebook. Eu digo isso, o Mestre Jesus não tinha Facebook. Usem o Facebook para mudança de mentalidade. Compartilhem coisas positivas, postem coisas positivas. Às vezes, nós nem pensamos nisso, mas aquela boa palavra que a gente coloca num dado dia lá no Facebook vai envolver o coração de alguém, vai ser um bálsamo para o coração de alguém. Então, quantos nós somos aqui
E podemos estar fazendo uma triagem daquilo que a gente comunica. E que as nossas palavras sejam benditas. E que a gente possa, com o poder da palavra, que é o verbo, em dados momentos, ajudar a construir um pouquinho a felicidade de alguém. Como isso é importante. É necessário considerar que toda a humanidade não se encontra na Terra, mas apenas uma pequena fração dela. Porque a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão que povoam os inumeráveis mundos do universo. Então, está explicado aí porque a população aumenta, porque aos poucos mais pessoas nasceram no planeta, porque nesse momento de transição foi dada a oportunidade de fazer uma prova de segunda chamada e passar de ano. A gente espera que a maioria possa estar aproveitando essa oportunidade. E aqui nós temos a explicação, das causas o Evangelho aqui faz uma colocação interessante. Se nós pensarmos a Terra como um arrabalde, como ele chama, como um bairro de periferia, ou como um hospital, ou como uma casa de correção. Então, por que nós estamos aqui no planeta? Porque nós não soubemos amar adequadamente. O que nós precisamos aprender em termos de amor? Precisamos aprender a amar segundo a lei divina, amar ao próximo como a nós mesmos. Precisamos aprender a amar com sabedoria. Precisamos que esse amor se expresse por si mesmo, amar e desejar o bem do outro, que se expresse de modo pacífico, que se expresse com equilíbrio, com a consciência de que o outro não é nossa propriedade, e que se nós amamos o outro, ele tem direito à própria inteireza. Não é mais tempo de cara metade, é tempo de convívio entre pessoas inteiras. Isso é mais produtivo, nós vamos falar daí a pouco, sair da aprendizagem por contraste, que é conviver com a diferença, para a aprendizagem por afinidade. Nós vamos viver essa realidade. Cada vez menos as famílias serão kármicas, porque à medida que se evolui, não precisa mais o contraste. Nós aprendemos que essa dualidade, às vezes eu fico muito triste quando eu vejo no nosso mundo de hoje, diante de tantas guerras, o que eu chamaria de a mão direita batendo na mão esquerda ou vice-versa, e esquecendo que as duas fazem parte do mesmo corpo, desse corpo que é a humanidade. E eu me pergunto por que nós vamos matar o nosso semelhante ou morrer nas mãos deles, porque se fazemos parte de um mesmo corpo, nós precisamos sair dessa ilusão de separatividade, de que o outro é independente de mim. Não é. Nós fazemos parte de um mesmo mar. Quando uma onda balança, uma balança. Então, nós somos, de certo modo, responsáveis, corresponsáveis por esse todo. Então, aqui é que ele diz: no nosso mundo tem-se a necessidade do mal para sentir o bem, da noite para admirar a luz, da doença para apreciar a saúde. Lá, nos mundos mais evoluídos, esses contrastes não são necessários. Porque olha que coisa interessante, nós acordamos de manhã e às vezes esquecemos de perceber tudo que nós temos para agradecer. E lembramos do que nos falta. Nós temos muito esse hábito. E aí, quando aquilo que nós já temos, que parece que já está resolvido, nos falta, nós botamos a mão na cabeça e dizemos: ah, meu Deus, agora eu não tenho isso. Mas quando tinha? Às vezes, em relação às pessoas da família com quem nós convivemos, e algumas vezes que nos aborrecem, ou nós aborrecemos a elas, e quando essas pessoas passam para o plano espiritual, a gente vai lá e chora. Ah, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo. E se esquece que essa pessoa está no aqui e agora, ao nosso lado. Os momentos preciosos de família não são momentos glamourosos, não, gente. É o almoço de domingo, é o bom dia, é o sorriso,
é o abraço. É muito importante que em casa as famílias se abracem e digam: eu amo você, estou aqui, estou amando, estou abraçando. Né? Eu fiz recentemente um trabalho com uma pessoa que está muito grave e fiz uma sessão familiar em que cada pessoa da família colocou para essa paciente as coisas boas que ela fez na vida. E no momento em que eu estava ali participando daquela reunião, eu me lembrei o quanto a passagem deixou de ser sacralizada, porque ela se tornou medicalizada. E um paciente terminal, ele está entubado por um CTI e ele não tem essa preciosidade do religare na hora da sua passagem. Inclusive, o Bardo Todol, que é o livro tibetano dos mortos, diz que a gente deve tocar o chakra coronário da pessoa que está passando, para que ela saia no seu melhor estado de consciência. Se não for possível isso, que faça a passagem dentro de uma oração. Que a gente possa, no momento em que alguém vai fazer a passagem, estar fazendo uma oração. Essa passagem será serena. E a outra questão é essa, que não se deixe passar a oportunidade de dizer a alguém que a gente ama o quanto essa pessoa foi importante na nossa vida, para não deixar de falar. Quantas vezes lá no consultório eu tenho que fazer esses fechamentos? Você se despediu emocionalmente daquela pessoa? O que faltou dizer? É preciso se despedir e dizer coisas boas. E como isso, impressionante, isso dá uma injeção de ânimo no paciente, porque ele começa a perceber o quanto ele é importante para a família. E quantas vezes as pessoas com quem nós convivemos são importantes e nós esquecemos de dizer isso a elas. Então, sei lá, uma vez por mês, tem uma técnica que eu uso no consultório que vocês podem fazer em casa. Entregue 3 papeizinhos, a quantidade de papeizinhos relativas às pessoas da família. 4 pessoas, 3 papeizinhos para a 4ª pessoa. Ela vai escrever de um lado o que incomoda e de outro lado o que aprecia. Isso é válido. Se vivemos num plano de dualidade, tem coisas que o outro faz que nos aborrecem e tem coisas que nós fazemos que aborrecem o outro. E do outro lado, 3 coisas que nós apreciamos. Impressionante como as pessoas ficam felizes de descobrir. Minha família percebe que eu tenho qualidade. E quando 2 ou mais falam dessa qualidade, então aí fica melhor ainda. Porque a pessoa, a qualidade, o elogio preenche, traz autoestima. Então isso é muito importante. E aqui, se nós tomamos, quando nós falamos de mundos inferiores, logicamente estamos nos referindo comparativamente à Terra. Se nós pensarmos em tribos mais primitivas, né, porque no reino humano o homem evolui do homem primitivo aos mestres. Nós temos aí uma grande gradação evolutiva. Então podemos entender os mundos primitivos como aqueles meio no nível das cavernas, não tem indústria, a luta é pela subsistência, né? E aqui nós já temos essa estrutura e as nossas questões são mais emocionais, morais, psicológicas e etc. Nos mundos que atingiram um grau superior, a forma dos corpos é sempre, como por toda parte, a humana mais embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. Os sentidos mais sutis têm percepções que a grosseria dos nossos órgãos sufoca. Então, perceber, inclusive, como nas colônias, a levitação, as coisas não têm que ser no nosso modelo. Né? Alguns livros, alguns relatos falam de veículos comandados pelo psíquico, o motorista. Nós estamos caminhando para isso, mas ainda não chegamos lá. O Miguel de Colégios, né, que vai ele fez umas pernas artificiais que o paraplégico, através
da mente vai dar o chute para começar a Copa. Então é exatamente onde a gente está começando de maneira bem primitiva, né? A já começar a mover. Né? Até no filme Ghost, o cara mexe a força latinha do pensamento de refrigerante. E a moeda, ele eleva a moeda. A moeda, o pensamento. Mas eu queria fazer uma pergunta. Essa evolução, essa questão aí, ela é individual, ela é coletiva ou ela é mista, de acordo com as vertentes? Não é mista, olha aqui. Os planetas evoluem, nós evoluímos, né? Os seres como um todo, nós vamos ter essas gradações. E uma coisa interessante que nós encontramos na pesquisa espiritual é que uma pessoa pode estar acessando um sexto estado de consciência do intuitivo e ter tendências no primeiro estado de consciência, por exemplo, a dificuldade de lidar com os recursos materiais, ou na questão da sexualidade, ou nas relações de poder. Então, não é linear. Esses processos evolutivos, eles não são lineares, porque eles dependem do livre-arbítrio. Exatamente. Então, às vezes, a pessoa privilegia um aspecto e não outro. E a responsabilidade de cada um. Isso. Eu tenho um outro gráfico que mostra assim, os 7 estados de consciência, vamos dizer assim, a pessoa teve várias existências como atleta. Então, esse nível da sensação, da sinestesia, o nível físico, ele tem muitas experiências acumuladas. Mas pode ser que o emocional tenha menos aspectos evolutivos, ou cognitivos, esteja mais desenvolvido. Então, a nossa evolução, ela faz um perfil, ela não é linear, né? Eu vou chegar na parte de pergunta para poder abrir, para não ficar só no texto. Então, a ideia aqui, nós vamos pensar assim, aquilo que nós dizemos, que nós sabemos em relação às colônias espirituais, são válidas também para os outros planetas. A outra coisa que a gente poderia dizer é que alguns desses planetas são colônias espirituais, né, em que existe esse atendimento, né, com essa sutilização. E a ideia é que a evolução, ela vai do concreto para o abstrato. Por exemplo, nos mundos felizes, a relação de povo para povo é sempre amigável, jamais são perturbadas pelas ambições de dominação e pelas guerras que lhes são consequentes. Não existem senhores nem escravos, nem privilegiados de nascimento. Só a superioridade moral e intelectual determina as diferentes condições e confere supremacia. A autoridade é sempre respeitada porque decorre unicamente do mérito e se exerce sempre com justiça. Tem um livrinho bastante interessante para crianças e adolescentes, intitulado Ami, O Menino das Estrelas. É um livrinho de um autor argentino que fala sobre um menino da Terra que numa praia encontra, vem uma nave e traz um coleguinha extraterreno. E eles começam a conversar sobre a diferença, como esses dois planetas lidam com as coisas. E um aspecto que chama muita atenção é o momento em que o amigo, símbolo de amigo, diz para o menino da Terra: no meu planeta, quando um time vence o outro, depois vai ensinar o outro time como fez, para o outro também ganhar. Então, olha aqui, não há essa coisa da caixinha preta, do segredo, eu vou esconder. Não, aquele que sabe ensina, aquele que pode aprender. E como isso diminui o sofrimento da humanidade. E aqui, de certo modo, a gente torce quando do outro não dá certo, né? Ninguém se lembra o que perdeu, como é que ele ficou se sentindo, o que falta ele aprender, e por aí vai. Os ódios, as mesquinharias, dos ciúmes, as baixas cobiças da inveja, são ali desconhecidos. Um sentimento de amor e fraternidade une a todos os homens e os mais fortes ajudam os mais fracos. Essa é a ideia, né? Suas posses são correspondentes às possibilidades de aquisição de suas inteligências. Mas ninguém sofre a falta do necessário
porque ninguém ali se encontra em expiação. Uma coisa extremamente importante: acreditem no potencial de cada pessoa. Não confundam pobreza com falta de inteligência. Todos os seres humanos vieram ao planeta para dar certo e trazem dentro de si um potencial de realização, um potencial criativo. O que nós precisamos fazer é ajudar essa pessoa a revelar esse potencial. Eu nunca encontrei nenhum dado inconsciente de incapacidade. O que nós precisamos descobrir é assim, em que campo essa pessoa se desenvolve. Pode ser uma habilidade física, como do atleta, pode ser uma habilidade técnica, pode ser a criatividade, pode ser uma tarefa, porque é uma coisa importante. Infelizmente, aqui no Brasil, porque temos um pensamento burguês, colônia, né, europeia, fomos colônia, então nós temos uma relação ruim com o trabalho. Nós não entendemos o trabalho como uma lei divina, e aí sugiro que vocês leiam no livro dos Espíritos, as leis evolutivas, entre elas a lei do trabalho. Trabalho é alguma coisa que eu faço muito bem, que eu ofereço e que o outro acha que vale a pena pagar, porque vai ser bem servido. É diferente do emprego, que é aquela coisa que a pessoa faz o mês inteiro e nem tem a alegria do dia do pagamento e ganha pouco. Então nós precisamos repensar a nossa relação com o trabalho. E pensar que é através desse trabalho que nós desenvolvemos habilidades e potenciais, é através desse trabalho que nós nos inserimos na sociedade e nos tornamos úteis. E como isso dignifica o ser humano e faz o ser humano ficar feliz. Eu sou muito grata, muito, imensamente, pelas lições que eu aprendo no meu contato com o ser humano. Há uns anos atrás eu atendi um rapaz muito legal, ele tinha memórias de escravidão e memórias muito sofridas como escravo, e havia algumas dificuldades em formar família. Ele já estava no 4º relacionamento sem formar família e tinha dificuldades de se relacionar com o trabalho, porque escravos não recebem, escravos são explorados. E nós fomos trabalhando e um dia ele me ligou muito feliz. Doutora Sônia, eu não posso ir à terapia. Ele estava muito alegre. Eu disse, por quê? Eu arranjei um emprego. Né? Então essa realização de perceber assim, eu tenho um lugar no mundo. O que eu faço nesse planeta? Qual é a posição que eu ocupo e como eu sirvo ao meu semelhante? Seria essa noção. Esses mundos afortunados, entretanto, não são privilegiados. Cabe-lhes conquistá-los pelo trabalho, atingi-los o mais cedo possível ou abandonar-se durante séculos e séculos no meio da escória humana. Então, nós só vamos ter escória humana quando nós tivermos seres humanos desconectados do divino dentro de si mesmos. A Constituição Divina diz, volta-te para as coisas de Deus e o restante te será dado por acréscimo. E aqui nós temos alguns textos sobre os mundos de expiações e provas. Qualidades inatas são provas dos que já viveram e realizaram um certo progresso, mas também os numerosos vícios a que se inclinam são indício de uma grande imperfeição moral. Dois aspectos muito trabalhosos em nós, que são os conflitos do 5º, 6º e 7º estados de consciência. O nível psíquico, o nível intuitivo e a nossa essência espiritual. No nível psíquico, vivemos um terrível conflito entre certo e errado. No nível intuitivo, vivemos um conflito sutil entre vaidade e simplicidade. No nível espiritual, vivemos também um conflito sutil entre orgulho e humildade. E esses são os mais trabalhosos. Porque os conflitos da personalidade, ter, não ter, andar, obedecer, são mais visíveis. Mas eles são muito abstratos e dão bastante trabalho.
Então, nós vamos observar que, de modo geral, aqueles seres que fizeram evolução em outro planeta têm uma tarefa aqui de ensinar o que aprendeu e aprender a amar, trazem esse tipo de conflito. Os espíritos em expiação aí estão como que estrangeiros, né? Trazem inteligência desenvolvida e o germe dos conhecimentos adquiridos. Nós chamamos de filhos das estrelas. Os filhos das estrelas trazem o conhecimento e os filhos da terra têm o amor. E esses dois grupos, eles se encontram no chakra cardíaco da fraternidade. Não é por acaso que os nossos braços ficam aqui se expandindo na direção do chakra cardíaco, para que nós possamos dar as mãos com amor. Os mundos regeneradores servem de transição, né? Nós temos os negativos e os positivos. Vamos entrar agora nessa fase. Nesses mundos, ou seja, nós vamos passar para isso. O homem ainda é falível, né? Mas o que acontece quando a gente entra no processo de regeneração? Às vezes, o ego emerge da vontade de fazer alguma coisa não tão positiva. E aí a gente diz, não, peraí, não vou fazer isso. Né? Então a gente começa a ter um controle sobre esses aspectos do ego. Nessa progressão de mundos, essa é uma outra lei, a lei do progresso. Temos também a lei da destruição, que aqui é referida, né? Às vezes é preciso terminar alguma coisa e começar outra. Então, até quando nós vivemos a experiência das catástrofes climáticas, nós temos uma função de limpeza energética, e aí nós, né, não entendemos o processo, mas faz parte. E a ideia é de que a gente, na medida em que nós sabemos que tudo renasce, nós vamos progredindo gradativamente nesse processo. Então aqui, hoje, nós estamos entrando numa outra condição evolutiva, estamos num processo profundo de transformação. Para quê? Para que a gente vá se integrando a um paradoxo que diz o seguinte: nós somos mais livres quanto mais obedecemos à lei divina. Quando nós entendemos como tudo isso funciona, nós vamos respeitar essa lei e vamos ganhar um poder de decisão segundo a lei e não contra a lei evolutiva. Bom, pergunta? Eu só queria fazer uma colocação, como que eu sou atrasado, porque eu estava pensando aqui. Esse ET tinha que ser mesmo na Argentina, né? Ah? Esse ET, essa mensagem tinha que ser mesmo na Argentina, né? Porque eu sou muito irônica, porque eu acho os argentinos arrogantes, né? Como todo mundo acha, nós brasileiros. Mas você vai encontrar esses textos em várias nacionalidades, muitos. Pois é, mas o Não só na ETzinho foi Argentina. logo na praia da Argentina. É porque o ETzinho não tinha preconceito. Então eu é que tenho contra a Argentina. Você falou uma coisa importante, essa questão dos estereótipos. É como nós nos prendemos aos estereótipos em relação aos povos. E na verdade não é assim. Né? Conforme a gente começa, eu estou para pegar outra vez aquele livro do Chico Xavier, que foi publicado pela Marlene Nobre, Não Será em 2012. Porque nesse livro ele fala que nós vamos ter uma migração de outros povos para cá, nós vamos ter aí uma série de transformações e a importância, não por acaso nós sabemos disso, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, o Roberto de Campos fala sobre isso, a função transcultural do Brasil. Como As aqui... crianças de 3 anos já estão humilhando a gente com Isso. Uma coisa interessante, até 10 anos de idade as crianças têm os sons universais e podem aprender qualquer idioma sem sotaque. Depois de 2 anos,
essa flexibilidade da musculatura, ela se perde um pouco, a pessoa vai aprender a falar, mas com um pouco de sotaque. Antes disso, não. Outra pergunta, gente? Sim. A ciência diagnóstica, como ela pode chegar à comprovação da existência de vidas em Marte, por exemplo? Se são agnósticos, cientistas. Olha aqui, uma coisa importante. Quando nós falamos em comprovação científica, tem um dado muito interessante. A ciência diz assim, é científico aquilo que pode ser percebido através dos 5 sentidos ou da ampliação destes. Mas nós não temos só 5 sentidos, nós temos 7. 5 voltados para o mundo externo, visão, audição, olfato, tato, paladar, e 2 voltados para a percepção interna, intuição e transcendência. Então, se nós não tivermos um enquadre científico amplo, por isso que nós falamos em visão holística e abordagem transdisciplinar, porque essa é uma questão muito séria, Vera, olha aqui, se eu tiver até mesmo um enquadre científico muito estreito e alguém chegar e disser para mim, eu tive contato com extraterreno, se eu tiver uma visão classificatória, que a gente chama de nosológica, dentro da psiquiatria e dos casos clínicos, nós vamos internar essa pessoa, ao invés de entender essa experiência. Olha aqui, eu quero até aproveitar para fazer esse relato. Há mais de 20 anos atrás, eu vivi uma experiência incrível no consultório. Na época eu tinha uma secretária, ela marcou um cliente e disse para mim, olha, um cliente muito engraçado marcou horário para você, o último horário que eu atendia de 8 às 9 da noite. E ela disse, eu acho que ele é um ET. E eu ri, por que um ET? Ah, sei lá, ele era engraçado, ele era esquisito, ele era diferente. Mas foi uma brincadeira. Quando chegou nesse horário de 8 às 9, nós tínhamos outras salas, tinha outros profissionais trabalhando, tocou a campainha, era um homem alto, com roupa nova, sapato novo, terno novo, tudo novo, e pasta, uma figura extremamente formal. E lá fui eu para dentro da sala de terapia fazer a anamnese, que é a primeira coisa que a gente faz com todos os clientes, pegar dados de nascimento. Quem já fez terapia comigo sabe que isso é de praxe na terapia. E quando eu perguntei data de nascimento, ele disse para mim que não havia nascido, que era muito difícil chegar até ali. E ele começou a contar a minha história transpessoal, que ninguém sabe. E eu dentro da sala de terapia me arrepiava, desarrepiava, e pensando, espero que o tempo passe, o que eu faço com isso? Não é? Não sair correndo, ainda bem que eu não saí correndo. E terminada essa sessão, que ele saiu da terapia, se apagou na nossa mente, porque veja bem, todo cliente do consultório tem um número de registro. Chegou, tem um registro, que é a ficha. Nós não temos, nós não sabemos sequer se ele pagou a consulta. Eu nem sei se é um ET piloteiro, né? Porque apagou completamente. Então, esse fenômeno aconteceu essa única vez, nunca mais aconteceu. O que eu achei interessante foi ele me contar dados muito pessoais que as pessoas não têm. Então, assim, eu até pensei, está brincando comigo? É uma armação? Hoje eu diria assim, eu estava pouco preparada para essa experiência. Por que você acha que isso aconteceu? Hã? Por que você acha que isso aconteceu? Qual o objetivo? Você tirou alguma conclusão? Claro. Pois é, velho companheiro de trabalho. Eu também tenho memórias lá para outros lugares, porque também sou devedora, e bastante. Né? Então, essa questão. Uma outra coisa que aconteceu em São Tomé das Letras, que aí não foi uma coisa específica de conexão, mas os 75 gráficos que eu uso hoje nas minhas palestras foram escritos em uma semana depois da minha visita a São Tomé das Letras. E esses fenômenos provavelmente acontecem com muitas pessoas. E eu gosto de falar sobre isso para desmistificar, para que não se diga, então, interna. Porque eu sei com certeza absoluta que muitas pessoas vivem esse tipo de experiência e ficam caladas.
porque elas têm medo de serem internadas. Né? Vou sair daqui com camisa de força hoje. Né? Outra pergunta, gente? Doutora Sueli, eu cheguei um pouquinho atrasada. A senhora estava falando sobre números e falou sobre 144 algumas vezes. 144 é 12 vezes 12. Sim. O 12 significa o quê? O 12 corresponde ao 12º estado de consciência, que é o nível crístico, é a consciência da unidade. É para lá que nós caminhamos. Dentro da visão de universo que nós temos, é o máximo que nós alcançamos. Pode ser que existam outros estados de consciência além desses, mas para nós a meta é, ao longo dos tempos, do nosso processo evolutivo, manifestar o Cristo dentro de nós. Essa é a meta. Muito bom, porque certa vez uma senhora falou para mim, que perguntou o dia que eu tinha nascido. Eu falei dia 12. Ela nem esperou falar mês nem ano. Falou assim, então você tem umas qualidades muito especiais por ser 12. Agora, por que 12 eu não sei. O 12 corresponde também à tríade divina, 2 e 1 dá 3. Eu tenho um trabalho, eu acordei num determinado ano, há muito tempo atrás, 1h pouco da manhã, com o título de um livro intitulado Incrível Número 1, que fala sobre o zero e manifesto, o 1 manifesto, e o interessante é que quem trabalha com informática sabe que todas as informações são registradas em sequências de 1 e 0. Só que eu tenho que escrever esse livro junto com um físico e um matemático. Eu escrevi o primeiro capítulo e depois eu tenho que fazer esse diálogo com esses profissionais de outra área para desenvolver o 1. Ele corresponde ao que nós chamamos de sistemas abertos do conhecimento, porque você multiplica o 1 por ele mesmo infinitamente. E cada sequência de multiplicação de 1 dá uma configuração diferente. Então você pode ser 1 mais 1 mais 1 mais 1. Outra pessoa pode ser 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1. E vai dar 1. Então, ao mesmo tempo, nós somos diferentes, que é o verso, e somos unos. Por quê? Porque os números correspondem à vibração, às medidas, o nosso tamanho, a nossa data de nascimento, o nosso peso. Tudo isso configura o nosso campo vibracional. Número tem esse sentido. Nome tem um sentido de missão, de forma, de o que você veio fazer no planeta. Tá? Então, esse significado do nome também é importante. O nome é a função, mas o número é o nosso campo vibracional. Então, os números, data de nascimento, o dia que vai fazer terapia que ganha um registro, é a tarefa terapêutica, tudo isso tem significado. Essa questão do 1 tem a ver quando Jung fala da nossa singularidade dentro da pluralidade. Isso. Né? Porque todos nós somos singulares, eu não conheço Sim. outro. Sim. Mas, então todos nós somos singulares dentro de uma pluralidade. Sim, de repente tem umzinho a mais, umzinho a menos, mas é um. Que fala. Eu vou encerrar, e eu quero encerrar com uma inspiração que veio ontem à noite, depois que eu terminei de montar esses slides. Quero deixar para vocês essa reflexão. As moradas de meu Pai. Desde há muito eu vos disse, a casa de meu Pai tem muitas moradas, algumas terrenas, algumas aladas, onde a vida progride em direção ao divino, desde o organismo mais pequenino até os imensos corpos celestes que percorrem o universo, seguindo através dos tempos, até que o verso, que tantos sofrimentos nos traz, se transforme no uno que agrega os demais e põe fim aos limites criados por vós mesmos, quando agis a esmos, perdendo o rumo evolutivo e criando o próprio castigo. As moradas celestes vos aguardam, e desde há muito estão preparadas, à espera de que termineis as caminhadas e possais vir ao meu encontro, com vossas divindades também reveladas. Eu sou em vós,
e vós sois em mim, na unidade do Espírito Divino que nos vivifica. Vamos manter o silêncio.